Sim, até a própria natureza está gemendo nesses dias, clamando pela vinda de Jesus. Sim, aqui é o pastor Eliseu Batistão, alegre por estarmos juntos nisso. Nós vamos enchendo de grão em grão, nós vamos enchendo, nos alimentando, e como disse a palavra de Deus, nós vamos comer desse rolo que o Senhor nos dá, encher o nosso ventre e pregar para Israel, pregar para a igreja. Amém? Então vamos junto comigo nessa. Fica até o final, porque você verá que em poucos minutos, muitas coisas da palavra de Deus, vai ser importantíssimo esse tempo que nós vamos passar juntos. Só temos visto notícias ruins, são vulcões, são pestes, são guerras, rumores de guerras. Mas eu e você vamos ter fé para enfrentar tudo isso, porque ela será baseada na palavra de Deus. E a estratégia que Deus nos deu foi acostumarmos a passar alguns minutos, nem que seja junto comigo, para você ler a palavra de Deus. E começaremos hoje o livro de Efésios. Você já viu nos 2 vídeos anteriores um pano de fundo de como era a cidade de Éfeso e várias coisas, algumas coisas que vimos em Atos, que aconteceu com Paulo ali, nessa cidade de Éfeso. Para onde agora, preso em Roma, ele está escrevendo essa carta e mostrando a alegria dele por essa igreja ter sido luz no meio daquela escuridão, no meio daquela idolatria, daquela feitiçaria, de todas aquelas coisas que aconteciam ali. Fica até o final. E olha, por favor, inscreva-se, dê o seu like ali, precisamos divulgar a palavra de Deus, isso, acione o sininho para que todo dia você receba um lembrete. Olha, tem mais uns minutinhos lá de uma porção da palavra de Deus. Por enquanto é Efésios e vai ser muito importante. Daqui a pouquinho nós estaremos juntos, estudando os profetas, as profecias e Apocalipse. E você verá como será importante essa identidade que Paulo nos dá na carta de Efésios. Fundamental para sobrevivermos em segurança e em paz nesses dias que nós estamos vivendo. Vamos lá então ao que realmente interessa. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Ele começa se identificando. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. A quem? Aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Você percebeu que ele está recebendo notícias da igreja de Éfeso, certo? Lembra aquele pano de fundo que nós vimos, né? Ele está recebendo notícias de lá. E aquilo que seria teoricamente quase impossível no meio daquilo lá, começar uma igreja que crescesse tanto quanto a igreja de Éfeso cresceu, agora ele está alegre, porque ele está vendo o resultado e recebendo notícias que lá eles estão fiéis. Vamos ver o versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Já nesse segundo versículo, Paulo começa a fortalecer a graça, nossa identidade em Cristo Jesus, filhos de Deus em Cristo Jesus. É aqui Paulo começa a mexer forte na nossa identidade. Veja no 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Perceba? Ele está engrandecendo a imagem, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, engrandecendo em nós a nossa condição espiritual, de que estamos cheios das promessas do Senhor. Sim, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, ele fala. E ele nos anima a isso. Você precisa ficar mentalizando isso. Amém? Vamos ver no versículo 4. Assim como Deus, né? Assim como ele nos acolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Paulo prega que nós somos feitos nele, por ele e para ele. Sim, desde antes da eternidade. Paulo reforça
a ideia da graça de Deus e mostra que o Senhor nos amou muito e enviou seu Filho Jesus. Oh, Senhor, e porque nós cremos nele, nós somos os escolhidos desde antes da fundação do mundo. Impressionante isso. A eternidade é uma coisa engraçada, difícil nós entendermos. Tudo que vai acontecer já aconteceu. Tudo que já aconteceu está acontecendo. Nós não conseguimos entender. Mas o Senhor criou um tempo, um lugar, uma terra, para que nós passássemos um tempo aqui nisso que ele criou, chamado de tempo, de Cronos. E aqui ele entrou, e seu Filho em Jesus, saiu da eternidade e entrou no lugar do tempo, do Cronos. E aqui ele nos lavou, ele pagou todo o nosso pecado, e então ele pôde habitar em nós. Ou seja, ele trouxe a eternidade para dentro de nós. Isso é só um parênteses da carta de Efésios. Mas pense nisso. Nós somos templos do Espírito Santo. Trazemos templo de Deus, trazemos o Senhor, o Espírito Santo em nós. Nós trazemos ele colocou a eternidade no nosso coração. Vamos adiante. Vamos para o versículo 5. Hoje nós vamos até o 13, tá? Versículo 5, fique até o final conosco. Ele diz aqui, 5. Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, quer dizer, sua bondade, o beneplácito da sua vontade. Lembre-se que nós somos criados na eternidade e agora estamos vivendo aqui, certo? Portanto, fomos criados para a eternidade. Na sua presciência, ele sabia que nós iríamos entender que somos pecadores e recebermos o perdão, a graça, a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, toda a humanidade está predestinada, lastimavelmente. Alguns rejeitam. E aí nós vemos, porção da Bíblia que diz que o Senhor chega a rir deles. 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele mesmo nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Perceba, Paulo, mostrando que é para o louvor da glória da maravilhosa graça de Deus. Nós precisamos entender isso. Precisamos criar essa identidade. Paulo bate no primeiro, segundo capítulos para isso. A gente precisa entender que o nosso pecado não existe mais depois da remissão do nosso pecado. Ou seja, foi a remissão da nossa culpa. O livramento do nosso pecado fazendo com que ele seja esquecido. Nada mais poderá nos acusar. Sim, nada mais. Nem o inimigo, nem a nossa própria consciência. É como se o nosso pecado não houvesse acontecido. Isso é impressionante, esse amor de Deus. Mas vamos ver adiante. Versículo 8. É uma leitura rápida e gostosa, né? Então preste atenção agora no 8, dentro dessa sequência. Paulo diz que essa graça, esse perdão, essa remissão, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu amor, né? Que propuseram em Cristo. De novo, Paulo está dizendo, Deus derramou abundantemente a graça, o amor dele sobre nós. Vamos assumir essa identidade nesse mundo louco, tantas notícias, tanta confusão, tanta acusação, sabe? Às vezes a gente esquece um pouco a nossa identidade e começa a se agarrar nos prazeres, nas coisas desse mundo, nos nossos direitos. Calma, calma. No 10, ele diz que o amor, o beneplácito de Deus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança e predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Veja o Espírito de Deus falando, nós como homens fomos predestinados para Ele. Por isso no final de Mateus, Deus nos manda pregarmos a palavra, pregarmos porque todo aquele que ouvir
E todo que se arrepender e aceitar essa redenção em Jesus, pronto, ele faz parte dos predestinados à sua herança. Então, na presciência de Deus, ele diz, ele dá uma ordem. Ide, Mateus, final, os últimos versículos de Mateus, né? Ide e pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque esse é o desejo do Pai, só que nós temos livre-arbítrio. Então, continuando no 12, ele diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, olhe bem, tendo nele também crido, aqui está nosso livre-arbítrio, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olha, gente, fomos selados no Espírito Santo de Deus. Fomos selados, sim. E ele vai dizer depois, no 14, que ele é o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia da nossa herança. Mas vamos deixar o 14 para o próximo, para que não fique muito longo e que você consiga ter prazer e sentir cada versículo. Cheque, teste tudo. O que nós falarmos, teste como os bereanos. Vá conferir na palavra de Deus se é assim. Então, querido, comece a absorver isso para você. Comece a introjetar dentro da sua mente, do seu espírito. É a palavra de Deus. Nós não podemos viver, não podemos tomar decisões corretas, não podemos ter paz, não podemos suportar essa pressão que vem através de medo, através de pressão social, através de pressão por crises sanitárias, sabe? Nós não podemos nos render a isso. E para não nos rendermos a isso, precisamos da palavra de Deus como base da nossa fé. Amém? Então Deus te abençoe. Vamos continuar o próximo daqui a pouquinho. Amanhã nós estamos aí para o próximo. Deus te abençoe. E olhe, não esqueça, inscreva-se, deixe o seu like, configure o sininho e compartilhe. Convide pessoas para essa mesa para comermos da palavra de Deus. Amém? E olha, oremos uns pelos outros. E agora, nos ajudemos uns aos outros. Nos ajudemos a realmente comer da palavra de Deus. Eu já estou ansioso por terminar Efésios. Próxima, nós vamos terminar o capítulo 1 de Efésios, do 14 em diante. Deus te abençoe.